Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje faremos a análise do fundo SARI 11. Veremos seus principais pontos positivos e negativos. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum ativo. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Iniciaremos fazendo a leitura do relatório gerencial do mês de setembro de 2022 do fundo SARI 11. Caro investidor, no mês de setembro o fundo distribuiu 65 centavos por cota, o que representa um yield anualizado de 10,9%, considerando o valor de fechamento da cota no mês, de R$ 74,90. Além disso, possuímos um resultado acumulado de 77 centavos por cota, que não devemos distribuir até que parte das áreas disponíveis para alocação sejam ocupadas. A expectativa de rendimento mensal até o final de 2022 permanece entre 62 e 65 centavos por cota. O valor de mercado da cota no dia 30 de setembro de 2022 foi de R$ 74,90, uma desvalorização de 6,6% no mês, 23,6% abaixo do seu valor patrimonial. Ressaltamos que, no mês de setembro de 2022, o índice de fundos imobiliários IFIX teve uma valorização aproximada de 0,49%. De modo geral, continua o movimento de valorização dos fundos de tijolos e de desvalorização dos fundos de CRIs, especialmente os mais concentrados em papéis IPCA+, motivado pelos resultados negativos dos índices de inflação nos últimos 3 meses. Quanto ao portfólio de imóveis do fundo, temos recebido alguns questionamentos referente a RMG, complemento de renda, do WT Morumbi. Como destacamos em alguns relatórios passados, desde maio desse ano os aluguéis do imóvel estão acima do valor da RMG, portanto, não estamos recebendo nenhum valor complementar desde então. Ou seja, o resultado do SARI 11 é 100% proveniente dos aluguéis que recebemos e do rendimento dos fundos imobiliários em que investimos. Vale destacar que, em setembro, recebemos no imóvel de Santo André o primeiro aluguel após o reajuste anual por IPCA, que foi de 10,1%. Sobre as posições temporárias de FIIs, de CRIs, zeramos a posição de HGCR11, que possuíamos no fundo, e os resultados serão distribuídos até o final do semestre. O número de cotistas do fundo continua crescendo. Em comparação com o fechamento de agosto de 2022, o fundo cresceu 6,3% sua base, mais 1.665 cotistas, fechando o mês de setembro com 28.110 cotistas. Além disso, tivemos em setembro a maior liquidez média diária do fundo desde o IPO, R$ 1.600.000 por dia. O imóvel WT Morumbi representa 50% da receita do SARI 11. As receitas financeiras, que englobam renda fixa e fundos imobiliários, representam 33,7% da receita desse fundo. O imóvel logístico de Santo André representa 5,9%. O imóvel WorkBL representa 5,6% da receita. E o imóvel logístico de Barueri representa 4,8% da receita desse fundo. O imóvel logístico de Santo André representa 39,3% da ABL total desse fundo. O WT Morumbi representa 36,3% da ABL. O imóvel logístico de Barueri representa 19,5% da ABL. E o imóvel WorkBL representa 4,8% da ABL desse fundo. 45,7% dos inquilinos do SARI 11 tem como ramo de atividade os serviços, 41,2% são bens de consumo e 13,1% são do setor de tecnologia. Temos aqui a distribuição da receita por inquilino, onde o grupo Brookfield representa sozinho 13,2% da receita do SARI 11. Ainda temos o grupo Unilever, WeWork, Pirelli, HDI, Epson, Sinqia, Adyen, Arezzo e mais 7 outros inquilinos. A ocupação física desse fundo está em 93,8% e sua ocupação financeira está em 100%. 70,4% da receita desse fundo tem contratos indexados ao GPM, 21,5% são indexados a IPCA e mais 8,1% são indexados a INPC. Quanto ao vencimento dos contratos, 58,4% tem vencimento no ano de 2027, 6,24% em 2028, 2,9% nesse ano de 2022, 8,3% em 2023, 13,7% em 2024 e 10,5% em 2025. Quanto às revisionais dos contratos de locação, 50,6% possuem direito a revisionais em 2023
e ainda 33,7% tem direito a revisional em 2024. A carteira desse fundo é composta da seguinte maneira: imóveis representam um total de 988 milhões de reais, fundos imobiliários 161 milhões de reais, renda fixa 126 milhões, ele ainda possui 55 milhões de obrigações a pagar e tem ainda 315 milhões de reais referentes ao CRI do imóvel WT Morumbi. Dessa forma, o SARI 11 fica com um patrimônio líquido total de 905 milhões de reais. Temos aqui o valor isoladamente de cada imóvel desse fundo. O WT Morumbi tem um valor total de 768 milhões de reais. O imóvel Work Bela Sintra tem um valor total de 84 milhões de reais. O Galpão Barueri, 55 milhões de reais. E o imóvel logístico de Santo André, 79 milhões de reais. Temos aqui o rendimento por cota dos últimos 12 meses. O menor valor pago foi em outubro de 2021, onde esse fundo pagou 60 centavos por cota em rendimentos, e o valor mais alto ocorreu em junho de 2022, 70 centavos por cota. E desde então ele vem pagando 65 centavos por cota. O SARI 11 possui um saldo acumulado de rendimentos não distribuídos de pouco mais de 7 milhões e 100 mil reais, o que equivale aproximadamente a 77 centavos por cota. Temos aqui as informações contábeis desse fundo. Observem que nos meses de julho, agosto e também no mês de setembro, esse fundo teve resultado acima de 6 milhões e 200 mil reais. E o valor distribuído em rendimentos ficou pouco acima de 6 milhões de reais. Com isso, o saldo acumulado dos rendimentos não distribuídos vem aumentando ao longo dos meses. Em setembro, as receitas totais do SARI 11 foi de 8 milhões 687 mil reais, sendo que a receita com imóveis foi de 5 milhões 692 mil. As receitas com fundos imobiliários, 1 milhão 899 mil reais, e as receitas com renda fixa, 1 milhão e 95 mil reais. Já o total de despesas foi de 2 milhões 442 mil reais, sendo 780 mil reais de taxas de administração, gestão e escrituração. Outras despesas totalizaram 126 mil reais e a despesa com os juros do CRI totalizaram 1 milhão 535 mil reais. Assim, o resultado total desse fundo foi de 6 milhões 245 mil reais e o SARI 11 distribuiu pouco mais de 6 milhões de reais. Temos aqui as duas lajes corporativas desse fundo. Aqui do lado esquerdo, o fundo WT Morumbi, onde o SARI 11 possui 75% de participação nesse imóvel. A participação do fundo tem uma área bruta locável total de 35.110 metros quadrados e a vacância nesse imóvel está em 17,1%. Aqui à direita temos o edifício Work Bela Sintra. Esse fundo detém 100% de participação nesse imóvel. Sua área bruta locável total é de 4.656 metros quadrados e sua vacância está zerada. E aqui temos os dois imóveis logísticos do SARI 11. Esse aqui à esquerda é o imóvel de Santo André. O fundo tem 100% de participação nesse imóvel. Sua área bruta locável é de pouco mais de 38 mil metros quadrados e a sua vacância está zerada. Aqui à direita temos o imóvel Barueri, onde o fundo detém 100% de participação nesse imóvel. Sua área bruta locável é de 18.884 metros quadrados e a vacância desse imóvel também está zerada. E aqui temos os fundos imobiliários de papéis que estão na carteira do SARI 11. Ele possui o BTCR 11, CPTS 11, IRDM 11, KNHY 11, KNSC 11, MCCI 11 e o fundo VGIP 11. Na marcação mercado, se o SARI 11 resolver se desfazer desses FIIs, hoje, com certeza irá gerar prejuízo. Então, possivelmente ele vai carregar esses FIIs por mais algum tempo, até que ele consiga se desfazer sem gerar um grande prejuízo. Ou quem sabe até obter lucro com a venda desses FIIs. Bom pessoal, em resumo, o SARI 11 tem um patrimônio líquido de 905 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota está em R$ 98,04. E este fundo fechou cotado no dia 21 de outubro de 2022 ao preço de R$ 77,66. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,79. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 21% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou um total de R$ 7,63, ficando assim com um dividend yield de 9,82%. E o último dividendo anunciado por esse fundo foi de 65 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 0,84%. O caixa atual desse fundo está em 10,03% do seu patrimônio líquido e a sua alavancagem representa 24,68% do seu patrimônio líquido. Sua gestão é ativa e esse fundo atua no segmento híbrido.
Ele investe em imóveis logísticos e também em lajes corporativos, bem como atualmente ele carrega fundos imobiliários em sua carteira. Ele possui 4 imóveis em seu portfólio e mais de 15 locatários. Sua área bruta locável total é superior a 96.600 metros quadrados e mais de 28 mil investidores são cotistas do SAD 11. Sua vacância física está em 6,20% e sua vacância financeira está zerada. Seus contratos de locação são corrigidos 21,5% pelo IPCA, 70,4% pelo IGPM e 8,1% pelo INPC. Entre os principais locatários, o grupo Brookfield representa 13,2% da receita de locação desse fundo e a Unilever representa 8,8%. 64,6% dos contratos desse fundo têm vencimento em 2027 ou após, e 35,4% possui vencimento até o ano de 2026. Ele não cobra taxa de performance e a sua taxa de administração é de 1,25%. E a sua liquidez média diária atual está em R$1.400.000. Agora vamos analisar aqui os pontos positivos e negativos do SAD 11. Lembrando que os pontos positivos e negativos que serão descritos representam apenas a minha opinião, certo? Se você tiver uma opinião diferente, ou se eu esqueci de algum ponto positivo ou negativo, coloque aí nos comentários. E como primeiro ponto positivo, eu destaco a baixa vacância desse fundo. Ela está em 6,2%. Já como ponto negativo, eu destaco a alavancagem desse fundo, que é de 24,68%. Ou seja, a alavancagem desse fundo representa praticamente um quarto do seu patrimônio líquido. O segundo ponto positivo para mim refere-se ao dividend yield desse fundo, que está atualmente em 9,92% ao ano, porque para um fundo imobiliário de tijolo, esse dividend yield é muito bom. Já como ponto negativo, eu destaco que 17,8% do patrimônio desse fundo está atualmente investido em fundos imobiliários. E como vocês sabem, quando a gente investe em renda variável, fica sujeito à marcação a mercado. E como acabamos de ver, os fundos imobiliários que o SAD 11 investe são todos fundos imobiliários de papéis. E caso esse fundo precisasse vender esses FIIs atualmente, com certeza faria com prejuízo. O terceiro ponto positivo, eu destaco os contratos de locação longos, pois 64,6% dos seus contratos têm vencimento em 2027 ou após. Já como ponto negativo, temos que a taxa de vacância no imóvel WT Morumbi atualmente está em 17,1%. Na verdade, essa vacância desse imóvel não é tanto assim um ponto negativo, mas sim um ponto de atenção, pois se a gestão conseguir segurar os locatários atuais e tentar trazer mais algum locatário para esse imóvel, então possivelmente essa taxa de vacância irá diminuir. Porém, temos alguns contratos com vencimento próximo, tanto nesse imóvel do Morumbi, como também no Work Bela Sintra. Outro ponto positivo, temos a diversificação de inquilinos, pois o SAD 11 possui atualmente mais de 15 inquilinos, e como ponto negativo, temos que a taxa de administração desse fundo ela é relativamente alta, pois esse fundo cobra 1,25% ao ano de taxa de administração. Porém, como ponto positivo, temos que esse fundo não cobra taxa de performance, então o fato de não cobrar taxa de performance meio que equilibra com essa taxa de administração um pouco mais alta. E por fim, destaca a boa liquidez média diária, atualmente de R$1.400.000. Bom pessoal, acabamos de conhecer um pouco mais sobre o fundo SAD 11, e mais agora ao final destacando os pontos positivos e negativos. Lembrando que, se você não concorda com algum ponto positivo ou negativo, ou se você acha que eu esqueci de algum, pode colocar aí nos comentários, beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.